Olá vocês, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Severiano e estou aqui para dar continuidade à nossa apresentação do nosso curso, da nossa série Veículos Elétricos e Híbridos. Tá? Se você tiver interesse na parte completa da série, você volta lá no vídeo 1.1 que tem todos os capítulos dessa série, tá bem? Nós estamos apresentando o capítulo 1, já falei esse vídeo anteriores, que são noções conceituais de eletrônica de potência, e já falamos sobre o que é eletrônica de potência e veículos elétricos, conversores de potência, demos uma definição e a classificação. Falamos também dos conceitos de eletrônica de potência, uma rápida apresentação sobre os conceitos de eletrônica de potência, e estamos agora trabalhando em cima dos interruptores eletrônicos. Nos interruptores eletrônicos, nós ainda estamos na parte dos MOSFET, ou seja, dos transistores MOSFET, do tipo MOSFET, que são interruptores, né? Antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que chegou agora no nosso canal, que não conhece ou que não participa, que se inscreva no canal, tá? E você que é inscrito ou que não é inscrito, deixe seu like. Se você puder acionar o sininho das notificações, também acione, que é importante para a gente. E se você puder também, compartilhe esse vídeo, bote para frente, porque nós precisamos muito disso, tá? É isso que move a gente mediante o YouTube, tá? Dentro ainda dos MOSFET, que nós já falamos muitas coisas a respeito do MOSFET, nós vamos começar esse vídeo 1.11 falando da capacidade dos MOSFET. Esses transistores MOSFET têm várias capacidades que os tornam ideais para aplicações específicas, né? Por exemplo, ele tem alta impedância, é uma capacidade dele, alta impedância de entrada. Os MOSFET têm uma impedância de entrada muito alta, geralmente na ordem de megômetros ou gigômetros. Isso significa que eles consomem quantidade mínima de corrente, tendo em vista que ele tem uma alta resistência. Tendo alta resistência, ele deixa passar pouca corrente, consome pouca corrente, o que é muito vantajoso em circuito de potência, tá? Se a gente fala aqui de alta impedância, é importante a gente falar o quê? Que ela se refere à resistência de um MOSFET, né? Ela se refere à resistência que o MOSFET apresenta na porta de entrada. Como nós mostramos anteriormente, e ainda vamos mostrar, esses MOSFET, como quase todos os interruptores, eles são compostos de 3 terminais, né? Nesse caso aqui, não é o anode e o cátodo. Nesse caso aqui, ele é composto da porta, ele é composto do dreno e composto da fonte, que é o S, ou seja, é o G, o S e o D, tá? Então, essa impedância é muito importante para a operação e desempenho dos dispositivos eletrônicos de potência, tá? A alta impedância de entrada, ela resulta em tempos de comutação muito rápidos, né? Rapidíssimo, pois menos corrente é necessário para alterar o estado de transmitir, o estado de transmitir do MOSFET, tá? Indo mais para frente ainda dentro da capacidade dos MOSFET, outra capacidade importantíssima deles é o baixo ruído, ou seja, os MOSFET eles geram menos ruído em comparação com outros tipos de transistores, o que os torna adequados para a aplicação de áudio e comunicação. Então ele tem, devido ao seu tipo de funcionamento, eles geram baixo ruído, tá? Outra capacidade deles é a capacidade de ampliação. Eles podem ampliar sinais fracos, o que é útil em circuito de rádio e amplificadores, ou seja, eles podem ampliar sinais a partir de sinais fracos a sinais bem fortes, sinais bem potentes, tá? E que nessa área de radiodifusão, de ampliação, de tudo, ele é muito importante, tá? Ainda dentro do assunto MOSFET, falando da capacidade, vamos falar da classificação dos MOSFET, né? Existe uma classificação dentro dos MOSFET que eles podem ser classificados com base em várias características, conforme vamos apresentando aqui a seguir, tá? O tipo de canal. O MOSFET, conforme já comentado em vídeos anteriores, ele tem 2 tipos de canais, o canal N e o canal P, tá? O canal N são transistores que utilizam portadores majoritários de elétrons. É um assunto que a gente vai e volta, tá tocando nessa parte de portadores, né? Eles geralmente têm melhor desempenho em termos de condução e são mais comuns em aplicação de potência, porque ele tem mais fluxo de elétron do que o canal P, como a gente vai ver em seguida. O canal P, ele utiliza portadores majoritariamente de lacuna, ou seja, portadores positivos,
os canal N, ele tem canal, ele é negativo e o canal P é positivo. Embora menos eficiente, esse canal, esse channel aí, eles são úteis em circuitos que requerem polaridade oposta, conforme já apresentado em vídeos anteriores. Essa questão de polaridade oposta, a gente já apresentou numa figura que a gente traz aqui, por exemplo, o N, né? O N você tem aqui a porta, o gate, você tem a fonte e o dreno, como nós falamos. Aqui está a porta do MOSFET. E olha que esse diodo, ele está com a polaridade, a fonte está ligada na polaridade negativa e o dreno na polaridade positiva. Já no P, como fala lá que ele é importante em circuitos que requerem polaridade oposta, ele troca a sua polaridade. A sua fonte, que era ligada na polaridade negativa, passa para a polaridade positiva, enquanto o dreno fica lá com a polaridade negativa, tá? Então, ainda dentro da classificação, é o tipo de tensão de operação desses transistores, esses interruptores MOSFET, tá? Eles têm classificação de tensão que indica a máxima tensão que pode suportar sem falhar. Ou seja, se você comprar o MOSFET lá, ele vai estar dizendo qual a classificação de tensão dele. Ele é classificado para essa tensão. A partir daqui, você vai ter problema. Isso varia, lógico, de dispositivo de baixa tensão, alguns volts, a dispositivo de alta tensão, até centenas de volts, né? Ainda dentro da classificação, o tipo, nós falamos do tipo de tensão, agora do tipo de capacidade de corrente. A capacidade de corrente ela é a quantidade máxima de corrente que o MOSFET pode conduzir. Também isso vai estar no corpo do MOSFET, se não tiver, tem nas especificações de quem vende e de que acompanha o equipamento eletrônico, né? Isso varia de miliampere até vários amperes, dependendo do projeto e da aplicação do MOSFET, tá bem? Ainda sobre os MOSFET, nós vamos ver as velocidades de comutação desses interruptores. Uma das características mais importantes dos MOSFETs é a sua velocidade de comutação. Eles são capazes de ligar e desligar muito rapidamente, o que é indispensável em aplicações, né? Em diversas aplicações. Essa comutação é coisa rápida mesmo. Nós vamos ver a seguir. É coisa de você escutar ele funcionando e só escuta o zunido, porque a comutação é praticamente imperceptível, tá? Então, ele é indispensável em aplicações como, por exemplo, conversor de potência, onde a eficiência e a velocidade são vitais, tá? Os conversores de potência. Circuitos digitais, se você vai ver em muitos circuitos digitais, onde a rapidez da troca de estado pode afetar o desempenho do sistema. Ele é muito importante por isso, tá? Ainda falando nessa capacidade de velocidade de comutação, para encerrar o nosso assunto sobre o MOSFET, que estamos encerrando, eles são de alta velocidade, tá? Ele pode comutar, para você ter ideia, conforme pesquisas e estudos que você pode fazer, como eu fiz e estou fazendo, comutar em nanosegundos. Ou seja, gente, é muita velocidade, é 10 a menos 9 segundos. Então, é uma velocidade estupenda de fecha e abre, né? Tornando ideais para aplicações em que a resposta rápida é necessária. Então, a gente encerra aqui essa parte dos MOSFET, dentro dos interruptores, mas nós vamos continuar ainda dentro dos interruptores, vamos mudar apenas de interruptor, passando a ver agora os interruptores do tipo BJT, né? Esses interruptores, eles são os bipolares de um transistor, ou seja, são transistores bipolares de junção, né? São dispositivos semicondutores, como todos esses dispositivos de eletrônica, né? Amplamente utilizado em eletrônica para amplificação e comutação de sinais. Os BJTs, eles são bipolares, isso aí é muito importante, né? Por que eles são chamados bipolares? Porque eles utilizam tanto portadores de carga positiva, né? Aqui, lá vem de novo os portadores, que eu sempre bato nessa tecla, né? Então eles utilizam tanto os portadores de carga positiva, que são as lacunas, que você vai ver lá se você voltar lá na parte na parte dos semicondutores, você vai ver que se injeta impurezas, quantidades limitadas de impureza, como por exemplo selênio e fósforo e outro tipo lá, dependendo se você quer tornar ele num semicondutor positivo ou negativo, tá? Você voltando lá, você vai ver isso. Então eles utilizam tanto portadores de carga positivas, né, como portadores de carga negativa, são elétricos para funcionar, tá? Voltando aqui, eu sempre estou lembrando que essa questão de portadores de carga positivos e dos portadores de carga negativa deve ser analisado numa consulta aos semicondutores, por não comportar essa discussão aqui no nosso trabalho de veículos elétricos e híbridos, que tem outros focos, tá?
tendo em vista os objetivos da nossa série, ele não é tratado aqui essa parte de estudo dos semicondutores. Pois bem, os BJTs, né, eles são essenciais em diversas aplicações, desde circuitos amplificadores até fontes de alimentação e sistemas, né? Vamos ver agora, dentro desses interruptores, para a gente fazer um estudo, não pode ser um estudo longo, vocês sabem disso, eu tenho tempo limitado, e também a própria estrutura, né? Diferente de um livro que você traz muito mais informações. Mas vamos tratar aqui da estrutura e os componentes deles. Aqui nós temos uma figura, se vocês observarem, isso aqui é a estrutura, né? A estrutura de um BJT consiste em 3 camadas. Se você olhar, tem 3 camadas aqui. Não vou falar o nome agora para a gente falar posteriormente. Então, tem 3 camadas, né? Semicondutor, elas podem ser do tipo P, né, positivo, ou N negativo, tá? Ela pode ser P ou N, tá? Pois bem, as configurações principais da estrutura do BJT são as estruturas NPN, que é essa daqui, NPN, e a PNP, que é essa daqui, conforme mostrado aí na figura, né? Então, vamos adiante. Da estrutura, você tem três partes nessa estrutura, que a gente chama de terminais também. Terminal B, base, coletor e emissor, né? Então, ele o tipo pode ser do tipo N, que é essa daqui, né? E pode ser do tipo P, que é a PNP, que é essa daqui, essa estrutura do BJT, que também é de outros equipamentos de eletrônica. Função dessa porta, desse emissor, perdão, dessa entrada do emissor, do terminal. Pois bem, a função, ele é responsável por injetar portador de carga na base. Então, o emissor, ele é responsável por injetar carga aqui, né? Ele injeta carga na base. Ele injeta elétron no caso do NPN e injeta lacunas no caso do PNP, tá vendo? Então, é a função principal do emissor. Ele injeta elétrons no caso do NPN e injeta lacunas no caso do PNP, tá? Então, indo à frente, é muito importante a gente ter visto essa parte aí inicial. Não vamos continuar em BJT nesse curso, né, nesse vídeo, porque o nosso tempo é marcado e ilimitado, mas no próximo vídeo, né, que é o 1.12, nós continuaremos tratando os interruptores eletrônicos BJT, inclusive apresentando os outros 2 terminais da sua estrutura, ou seja, a base e o coletor, tá? Então, se você chegou aqui, eu agradeço a sua participação nos assistindo, tá? E mais uma vez peço que deixe seu like, se puder compartilhe o vídeo, tá? E a gente espera encontrar você no próximo vídeo aqui, na continuação do estudo desses interruptores, desses transistores BJT, tá? Falando da parte da base e do coletor, ou seja, o que é e a sua função, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tá? Eu conto com vocês aqui, um grande abraço, tchau.